Você já sentiu o peso de um fardo que não é seu? Ou pior, que você mesmo criou, amarrando-o firmemente às suas costas com correntes invisíveis, mas incrivelmente reais? No fundo da mente de cada um de nós, existe um labirinto de pensamentos, expectativas e medos. Para o narrador, este labirinto era um campo de batalha constante, uma prisão forjada pelas suas próprias mãos, onde cada passo era um esforço exaustivo, sob o jugo de preocupações incessantes, ansiedades latentes e arrependimentos que se recusavam a desaparecer. Ele se via como um Sísifo moderno, empurrando a pedra de suas responsabilidades e anseios montanha acima, apenas para vê-la rolar de volta, esmagando suas esperanças a cada nova tentativa. A mente de O Narrador era um turbilhão, um palco onde o passado e o futuro dançavam uma valsa melancólica, com o presente servindo apenas como uma breve pausa para o fôlego antes da próxima rodada de tormento. As imagens que o perseguiam eram vívidas, correntes invisíveis que o prendiam a eventos já ocorridos, pesos metafóricos que o curvavam, sufocando qualquer vislumbre de leveza ou paz. Ele ansiava por controle, uma busca incessante e, ironicamente, incontrolável, sobre cada aspecto de sua existência. O narrador era a personificação da busca implacável pela perfeição. Cada projeto, cada relacionamento, cada interação social era uma tela em branco que ele se sentia obrigado a preencher com pinceladas impecáveis. O desejo de validação externa era um veneno lento, corroendo sua autoconfiança e empurrando-o para um ciclo vicioso de autoexigência. O medo do fracasso, esse monstro silencioso, espreitava em cada esquina, transformando oportunidades em armadilhas e desafios em abismos. Ele acreditava que, se pudesse apenas manipular cada variável, prever cada resultado então, e somente então, a paz seria sua. Mas essa crença, essa ilusão de controle total, era a verdadeira fonte de seu sofrimento. A vida, contudo, é uma mestra implacável, e ela não joga de acordo com as regras de ninguém. O narrador lembrava-se vividamente de inúmeras situações em que suas expectativas meticulosamente construídas desmoronaram como castelos de areia. Havia a promoção que ele julgava garantida, mas que foi parar nas mãos de um colega menos experiente. Aquele relacionamento que ele cultivou com tanto esmero, acreditando que duraria para sempre, mas que se desfez em meio a mal-entendidos e ressentimentos. Aquele projeto pessoal, onde ele investiu alma e coração, mas que não alcançou o reconhecimento esperado. Cada uma dessas experiências deixava um rastro de frustração profunda, um ressentimento amargo e uma sensação de injustiça que o assombrava. Ele se sentia traído, não apenas pelas circunstâncias, mas pelas pessoas que não agiram como ele esperava. No entanto, com o tempo, uma revelação sutil começou a emergir das profundezas de sua consciência. A traição mais profunda, ele percebeu, não vinha dos outros, nem das reviravoltas do destino. Ela vinha de sua própria mente, que o iludia com a promessa de controle total, vendendo-lhe a ideia de que a felicidade residia em moldar o mundo à sua vontade, e não em aceitá-lo como ele era. Essa percepção, ainda que embrionária, era um primeiro passo hesitante para fora do labirinto. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. A traição mais profunda, ele percebeu, não vinha dos outros, nem das reviravoltas do destino. Ela vinha de sua própria mente, que o iludia com a promessa de controle total, vendendo-lhe a ideia de que a felicidade residia em moldar o mundo à sua vontade, e não em aceitá-lo como ele era. Essa percepção, ainda que embrionária, era um primeiro passo hesitante para fora do labirinto. O ponto de virada, no entanto, não veio de uma epifania súbita, mas de um cansaço avassalador. O narrador atingiu um limite,
um estado de exaustão mental e emocional tão profundo que a própria busca por controle se tornou insustentável. A futilidade de sua abordagem atual, de lutar contra moinhos de vento invisíveis, tornou-se dolorosamente clara. Foi em meio a essa crise silenciosa, nesse desespero pela paz, que a filosofia estoica surgiu não como uma solução mágica, mas como uma luz tênue no fim de um túnel escuro. Era uma promessa de uma nova perspectiva, uma forma diferente de encarar a vida que parecia sussurrar. E se a verdadeira liberdade estivesse em aceitar o que não podemos mudar e focar no que podemos? Ele começou a ler, a estudar, a absorver os ensinamentos dos antigos filósofos. Epicteto, Sêneca, Marco Aurélio. Suas palavras ressoavam com uma verdade universal que o narrador nunca havia considerado. O conceito da dicotomia do controle foi o primeiro pilar a se solidificar em sua mente. Distinguir o que estava sob seu poder e o que não estava, uma tarefa que antes parecia impossível, começou a se tornar um exercício diário. Ele percebeu que a maioria de suas ansiedades e frustrações nasciam da tentativa fútil de controlar o incontrolável. As opiniões alheias, os eventos passados, o futuro incerto, o clima, até mesmo o trânsito. A natureza da virtude, outro pilar estoico, começou a moldar suas ações. Agir com sabedoria, justiça, coragem e temperança não era mais uma questão de perfeição inatingível, mas de um esforço consciente e contínuo. Ele começou a questionar suas motivações. Estava agindo para agradar aos outros, para evitar a crítica, ou porque era a coisa certa a fazer, alinhada com seus próprios valores? Essa autoanálise honesta foi dolorosa, mas libertadora. O desenvolvimento emocional foi um processo gradual, repleto de hesitações e inevitáveis recaídas. Soltar os fardos desnecessários não era como simplesmente largar um objeto. Era um desapego de hábitos mentais enraizados há anos. Havia dias em que a mente, com suas expectativas irrealistas, voltava a sussurrar promessas de controle e condenação. Nesses momentos, o narrador se lembrava dos ensinamentos. A virtude não é a ausência de erro, mas a capacidade de aprender com ele e seguir em frente. Ele começou a aplicar esses princípios estoicos em situações práticas de sua vida. Uma crítica injusta no trabalho, que antes o consumiria por dias, agora era vista como algo fora de seu controle. Ele podia controlar sua resposta, sua atitude, mas não a opinião do outro. Um engarrafamento irritante no caminho para casa, antes uma fonte de fúria, transformava-se em uma oportunidade para praticar a paciência, para ouvir um podcast inspirador, ou simplesmente para observar o mundo ao seu redor. Pequenos conflitos internos, como a raiva por um atraso alheio ou a frustração por um plano que deu errado, eram agora confrontados com a razão. Ele se perguntava: isso está sob o meu controle? Se não, posso aceitar e focar no que está? A cada pequena vitória, uma sensação de leveza se instalava. Não era uma indiferença fria, mas uma serenidade construída sobre a compreensão. A verdadeira vingança contra o sofrimento desnecessário, ele percebeu, não era a retaliação contra quem ou o que o havia traído, mas a libertação através da aceitação. Era a constatação de que a paz não vinha de moldar o mundo à sua imagem, mas de moldar sua própria percepção do mundo. E essa era uma batalha que ele finalmente sentia que poderia vencer. A mente, antes sua antagonista, começava a se tornar uma aliada, um jardim a ser cultivado com as sementes da sabedoria estoica. No momento mais sombrio, a verdadeira força não está em lutar contra a corrente, mas em navegar com sabedoria. Essa verdade se tornou inegável quando o narrador enfrentou seu maior desafio até então, a perda inesperada de um ente querido. O golpe foi devastador, a dor avassaladora.
Em tempos passados, ele teria mergulhado em um abismo de desespero, questionando no universo, buscando culpados, ou se afogando em arrependimentos pelo que não foi dito ou feito. Sua mente, outrora sua antagonista, tentou arrastá-lo de volta para o ciclo vicioso de culpa e frustração, sussurrando sobre a injustiça e a fragilidade da vida. Mas algo era diferente agora. As sementes da filosofia estoica, plantadas e cultivadas com tanto esforço, haviam enraizado profundamente. Em meio à tormenta emocional, ele se ancorou na dicotomia do controle. A morte era um evento fora de seu poder. A dor, uma reação natural e inevitável. O que estava sob seu controle era como ele escolheria responder a essa dor, como honraria a memória do ente querido, e como continuaria a viver sua própria vida com significado. Ele permitiu-se sentir o luto em sua plenitude, sem tentar reprimi-lo ou julgá-lo. Não era uma indiferença fria, mas uma aceitação corajosa da realidade. Ele se lembrou de Marco Aurélio, que escreveu sobre a transitoriedade da vida e a importância de aceitar o fluxo natural das coisas. Em vez de lutar contra a dor, ele a abraçou como parte da experiência humana, um testemunho do amor que sentia. A raiva e o ressentimento, que antes o teriam consumido, foram substituídos por uma profunda gratidão pelos momentos compartilhados. Não era fácil. Cada dia era uma batalha. Mas ele tinha as ferramentas para lutar de forma diferente, não contra a vida, mas com ela. Nesse processo de luto consciente, o narrador redescobriu o amor, não como uma possessão a ser controlada ou uma fonte de medo da perda, mas como uma força universal e incondicional. Ele viu o amor em sua família, que o apoiou incondicionalmente, e nas conexões humanas, que se estreitaram em face da adversidade. Ele percebeu que o amor verdadeiro não exigia controle, mas liberdade. Amava-se a si mesmo, não pela perfeição, mas pela sua humanidade imperfeita. Amava a vida, não por sua previsibilidade, mas por sua imprevisibilidade e pelas lições que ela oferecia. Essa redescoberta do amor foi a âncora que o manteve firme. Ele começou a enxergar as pessoas ao seu redor com uma nova profundidade de apreço, livre das amarras de expectativas irrealistas. A família, antes vista como uma fonte de validação ou preocupação, tornou-se um refúgio de apoio mútuo, onde cada membro era valorizado por quem era e não pelo que poderia ser. Suas conexões humanas se tornaram mais autênticas, baseadas na aceitação e na compreensão, em vez da necessidade de controlar ou ser controlado. A paz e o propósito que ele tanto buscava não vieram da ausência de problemas, mas da sua abordagem a eles. Os desafios continuariam a surgir, as perdas fariam parte da jornada, mas ele não era mais um refém das circunstâncias. Ele havia encontrado uma serenidade que residia na sua própria escolha de ser livre, uma liberdade conquistada através da razão e da aceitação. A mente, sua antiga antagonista, havia se transformado em uma aliada, um guia sábio que o lembrava constantemente de focar no que estava sob seu controle e de liberar o que não estava. E você? Qual fardo desnecessário tem carregado? O estoicismo não é sobre indiferença, mas sobre um amor mais profundo, por si mesmo, pela vida e pela verdade. É sobre encontrar a serenidade que reside na sua própria escolha de ser livre. Abrace essa liberdade. Deixe ir o que não serve mais.